Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa aí na sequência da residência de terapia intensiva, né? Residência médica para terapia intensiva, do Hospital Metropolitano lá, doutor Sérgio Castro. Hoje quem vai ministrar nossa aula é a preceptora da residência, médica intensivista lá do nosso hospital, doutora Celis Coutinho. Peço a todos que deixem os vídeos abertos na medida do possível, os áudios fechados, as dúvidas podem ser lançadas aí no chat e ao final a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida pode lançar no chat aí, Celizinha, a palavra é sua agora. Obrigado, viu, Celizinha, pela força aí. Eu que agradeço, chefe. Então, vamos lá, boa noite, pessoal. Meu nome é Celis Coutinho, sou médica intensivista do CTI do HMDCC, né? E vou falar hoje sobre hemorragia digestiva alta, tá? Então, vamos lá. Definição da hemorragia digestiva alta é um sangramento do trato gastrointestinal, né, acima do ângulo de Treitz, que é a flexura do odeno jejunal, que limita, né, o trato gastrointestinal alto e baixo. É um diagnóstico que é confirmado por via endoscópica, que também é terapêutica. E a importância desse assunto é que é uma incidência global alta de 40 a 150 casos por 100 mil habitantes. Esse dado é da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Endoscopia. É a principal causa de admissão relacionada ao trato gastrointestinal dos Estados Unidos, então são 500 mil admissões por ano, esse dado é recente, tá, do Colégio Americano de Gastroenterologia, de 2021. Do Reino Unido, essa informação são 9 mil mortes anualmente por conta de hemorragia digestiva alta, então bem alto. E esse dado, eu tenho esses artigos depois para enviar, caso vocês quiserem, do Reino Unido, é que 44% desses pacientes, a maioria das vezes, infelizmente, tem uma assistência médica deficitária, tá? É uma mortalidade alta nos pacientes cirróticos, chegam até 20%, tá? E eu consegui resgatar esses dados aqui, são dados não tratados, tá? Eu simplesmente puxei do EpiMed, que é a plataforma que a gente usa, né, para fazer a análise estatística, né, de performance do nosso CTI, das UTIs brasileiras, né, a grande maioria delas, e nós temos o EpiMed, esse dado é fidedigno, uma vez que ele é feito por nós, horizontais, já no dia seguinte da admissão do paciente, então depois que a gente já filtrou realmente o diagnóstico. Então, eu consegui puxar de 2019 até 2022, nós tivemos 247 casos de hemorragia digestiva alta, de pacientes que entraram como causa de admissão, tanto externos quanto internos, 247 pacientes. Desses pacientes, 66 evoluíram para óbito, tá? Hospitalar, não necessariamente dentro do CTI. Então, realmente, é uma incidência alta do nosso serviço, tá? E realmente tem uma taxa alta de mortalidade, principalmente nos pacientes com comorbidades pré-existentes. A etiologia, apesar dos 30 anos para cá, né, do tratamento da H. pylori e dos tratamentos, né, com os inibidores de bomba de próton, a úlcera péptica ainda continua sendo a causa mais frequente, tá, de hemorragia digestiva. E as causas não varicosas, né, eles fazem essa dicotomia, uma vez que existe particularidade no tratamento e no manejo dos pacientes com causas varicosas e não varicosas. Então, a grande maioria delas, né, as causas não varicosas, né, úlcera péptica, gastrite erosiva, esofagite, malorivais, malignidade, esofagite erosiva, correspondem à grande maioria das causas, tá, de hemorragia digestiva alta, ficando aqui as hemorragias por gastropatia hipertensiva e por varizes em menor frequência, tá? Lembrando, só passando aqui das duas fisiopatologias, então, das duas grandes aí, braços aí das causas principais, né? Aqui, então, a fisiopatologia da úlcera péptica por infecção pelo H. pylori, é um desbalanço, né, dos fatores de proteção e da exposição da mucosa gástrica ao ácido produzido, né, pela secreção gástrica. Então, a própria infecção, ela gera ali um ambiente ali alcalino, que reduz a somatostatina, que é um hormônio regulador da produção da gastrina. Então, ela inibe a gastrina, uma vez que ela está suprimida, existe uma
superprodução de gastrina pelas células parietais, que aumentam a secreção gástrica, expondo assim a mucosa gástrica a essa acidez e causando lesão da mucosa. A hipertensão portal, né, lembrando também que a alteração da arquitetura do fígado, com uma alteração ali dos sinusoidais, com isso o aumento, né, da pressão intraportal, que reflete na pressão dos outros vasos esplênicos, né, esplênicos e gastroduodenais, gerando as varizes de esôfago e gástricas. Então, apresentação clínica, né, esses pacientes normalmente eles vêm com dor abdominal, hematêmese, né, uma história de hematêmese ou vômito em borra de café, tá? Lembrar que 90% das melenas são secundárias à hemorragia digestiva alves, então mesmo a apresentação sendo baixa, né, o paciente não tendo relatado hematêmese, né, a investigação começa pela endoscopia, né, porque 90% das melenas são secundárias, são sangramentos acima do ângulo de Treitz. Pode ter hematoquesia também, nos casos de hematêmese volumosa, tá? E nos pacientes vêm, às vezes, com queda hematimétrica inexplicada, e o mais importante, que é interessante, é você correlacionar a história do doente com a causa, né? Então, Então, esse quadro aqui do lado, ele consegue mostrar aqui, né, na hora que você vai colher uma história do paciente, então, o paciente tem uso abusivo de ANE, história de úlcera hepática prévia, lembrar, né, ele faz essa correlação com a etiologia, né, de ser uma provável úlcera gástrica ou duodenal, abuso de álcool ou estigmas de cirrose, muito provavelmente secundárias varizes esofágicas e gastropatia hipertensiva. O paciente relata vários excessos de vômito, né, antes, né, o esforço antes da hematêmese, lembrar do Mallory-Weiss, história de perda de peso e disfagias, malignidades. Os pacientes crônicos, né, renais crônicos, aí tem uma correlação aí com as ectasias vasculares, tá? E por aí vai. Então, é importante colher uma história, porque ela já, pelo menos, já te dá uma pista inicial aí da provável etiologia, principalmente aí por conta dessas particularidades entre causas varicosas e não varicosas. Os scores. Então, existem aí 3 scores, na verdade, 2 deles são os mais recomendados e mais frequentes, eles têm algumas particularidades. Eles foram criados com a intenção de predizer desfechos clínicos e intervenção endoscópica, tá? O score de Blatchford e Glasgow-Blatchford, ele tem uma particularidade que ele tem uma sensibilidade, uma especificidade alta para o ponto de corte de 1, tá? Pacientes com scores muito baixos. Então, ele é usado no pré-hospitalar. Então, pacientes com score muito baixo, eles muito provavelmente não precisarão de admissão hospitalar, tá? Podem ser direcionados para um serviço de gastroenterologia e fazer endoscopia letiva, tá? Ele é um score que ele tem uma margem baixa de erro, ou seja, apenas 1% desses pacientes classificados como baixo risco serão aí os falsos negativos. Diferentemente aí do score de Rocal e do Ames, que tem aí uma margem de erro mais larga, então, por isso, no caso pré-hospitalar, não é indicado ser usado. O Rocal, ele já tem uma outra particularidade, né, que ele tem o Rocal pré-endoscopia e pós-endoscopia. Então, no pós-endoscopia, ele consegue predizer um alto risco de ressangramento e mortalidade. A gente pode ver aqui que ele considera, né, essa parte aqui, é a parte pós-endoscópica, que vai levar as características das lesões. Então, um score de 4 e 6 é um alto risco de ressangramento, acima de 5, acima de 6, altíssimo risco de mortalidade e ressangramento. O Rocal full, né, completo, depois da endoscopia, abaixo de 3, baixo risco de ressangramento, esse paciente, inclusive, pode receber uma alta mais precoce nas primeiras 24 horas. Então, no final das contas, assim, é interessante a gente fazer, não existe nenhum estudo que compara entre fazer e não fazer, né, se isso tem algum impacto. Ele serve, inclusive, para a gente, principalmente para o endoscopista, né, ou na passagem do caso, a gente tentar se indicar, assim, já identificar um paciente de alto risco, e que são nossos pacientes, né, a gente for olhar aqui as variáveis dos scores aqui, os nossos pacientes não chegam, a grande maioria deles, não chegam sem essas alterações aqui, e às vezes podem chegar estável, mas são pacientes que no pré-hospitalar tiveram uma hipotensão, né, já foram ressuscitados,
então eles já vêm referenciados para o CTI e habitualmente já são pacientes com indicação de admissão. O AIMS é um score assim, que ele simplesmente leva em consideração as complicações, né, as alterações graves, ele só prediz mesmo, quanto maior o score, maior a mortalidade, tempo de internação. É bem o perfil do paciente, né, cirrótico, né, albumina baixa, o RNI alargado, alteração do estado mental, hipotensão e a idade acima de 65 anos. Então, esse aqui é um fluxograma que foi sugerido pelo Colégio Americano de Gastroenterologia. Então, no pré-hospitalar, os pacientes que têm baixíssimo risco, um GSB, um GBS de 0 a 1, eu dou alta, né, da emergência, referencio aí para um hospital, depois do serviço de gastroenterologia. Os pacientes aí com score acima de 2, eu vou para o hospital, faço o primeiro manejo, né, a depender aí da ressuscitação volêmica e de componentes, de hemocomponentes, e a endoscopia, pelo menos, né, em até 24 horas da admissão. Uma endoscopia de baixo risco, eu consigo liberar esse paciente rápido, né, um paciente que tem aí, né, uma úlcera com base limpa, um malorivais, só gastrite erosiva, eu consigo aí, se ele estiver estável, hemoglobina estável, liberar ele com mais rapidez aí no hospital, da alta mais precoce, nos pacientes com achados aí de gravidade, né, são as úlceras são as úlceras graves, né, de risco alto de ressangramento, eu mantenho ele dentro do hospital. Então, manejo inicial, né, gente? Os pacientes já foram encaminhados para nós, dentro do CTI. Então, todos os pacientes, obviamente, instáveis, alteração do nível de consciência, com hematêmese volumosa e, né, em choque, eles têm que ser encaminhados para o CTI para o manejo inicial. Então, uma coisa assim que a gente tem que lembrar, que é muito importante, é a estabilização hemodinâmica do choque hemorrágico e do gasto energético, né, gente? Assim, infelizmente, o que a gente vê em algumas situações é o paciente, assim, extremamente chocado, né, branco igual uma parede, estubado, né, e aí, mas ele está consciente, às vezes é um paciente cirrótico, desnutrido, com musculatura intercostal e da espessura de um papel, dando tudo de si ali para compensar uma acidose lática brutal, né, por conta do choque hemorrágico, e se você não garantir uma via aérea para ele segura, uma oxigenação segura, esse paciente ele vai falir, vai parar na sua frente. Então, ele vai, né, parar de compensar, né, com o esforço respiratório, ele vai diminuir o volume corrente, vai sobrepor uma acidose respiratória, uma acidose metabólica grave, vai falir, vai parar. Então, o paciente nessa circunstância, gente, é manejo de paciente grave, né, o paciente, mesmo que ele esteja ali bonitinho conversando, é um paciente que eu vou entubar, garantir uma via aérea segura, principalmente porque é um paciente que, se ele está ali no quadro de choque, certamente ele tem uma lesão de alto risco de ressangramento. Então, você deixar para entubar um doente desse no momento ali de extremes, ali de uma hematêmese volumosa, né? Todos nós já passamos por uma situação dessa, eu mesma já passei, é catastrófico, né? De visualização, de risco de aspiração, né? Então, chegamos nessa situação aí, garantir uma via aérea segura. Correção rápida da volemia, né, gente? Então, assim, 30 ml por quilo de cristalóide. Passou disso, vou dar preferência para a amina. Por quê? Porque eu não quero hemodiluir esse paciente, né? Então, a gente tem que lembrar, né, lá da aula do Bruno aí de choque, né, o desbalanço entre oferta de oxigênio e demanda, e lembrar da variável aí, né, da entrega de O2 que entra a variável de hemoglobina, né, então esse paciente ele está em altíssimo risco, né, de baixa oferta de oxigênio para os tecidos, então eu não vou hemodiluir ele, então eu faço a correção rápida da volemia, preferência para amina vasoativa, hipotensão permissiva e o manejo de choque hemorrágico aí, que tem que ser algo medular, tá? Então, lembrar da correção volêmica, da hipotensão permissiva, da amina vasoativa, da transfusão de hemocomponentes, tá? E prevenir a hipotermia, corrigir e prevenir a acidose, lembrar do gluconato de cálcio, que é cofator, né, de coagulação, lembrar da vitamina K, que é cofator de coagulação, mesmo, principalmente os pacientes desnutridos, eles vão ter um grau de deficiência de vitamina K, tá?
E qual que é outra coisa, assim, que é um problema que eu vejo que, infelizmente, é rotineiro, né? O paciente chegou grave, chocado, tem estigmas ali, claro, de choque hipovolêmico e hemorrágico, e aí esperar sair a hemoglobina para transfundir, para pedir o sangue, né? Então, não, gente, eu sei que é um choque hemorrágico, então eu já tenho que correr atrás de entregar uma massa eritrocitária para esse paciente. Não adianta ficar ali ressuscitando com soro, eu vou deixar ele mais hipotérmico, eu vou hemodiluir, eu vou reduzir, piorar a acidose lática, eu vou reduzir a entrega de O2, diminuir uma hipoperfusão e entrar em uma falência orgânica múltipla. Então, qual que é o erro, né? Quando eu tenho um choque hemorrágico, eu perco sangue total, né? Hemoglobina é grama por decilitro, então eu perco sangue total e todos esses hemocomponentes. Num primeiro momento, quando eu doso, né, eu tiro o sangue e doso ali, aquela hemoglobina demora um tempo para acomodar aquilo. Por quê? É uma resposta fisiológica, né? Quando eu tenho estou em choque hipovolêmico, eu tenho uma vasoconstrição periférica, muscular, esplânica, de todo o leito vascular de baixa resistência, que joga o sangue aqui para o meu leito vascular aí principal. Então, na hora que você coleta, vai estar ali hemoglobina de 9, né? É comum acontecer isso. O paciente choca, daqui 3 horas você vai lá e dosa hemoglobina de 3, sem nem exteriorizar. Então, é por isso, esse mecanismo inicial até acomodar essa perda eritrocitária, ele demora. E depois tem um mecanismo natural, né, que quando a gente faz a vasoconstrição, reduz a pressão na arteríola aferente renal, renina, angiotensina, aldosterona, DH, absorção de líquido, né, de água livre pelo túbulo renal, hemodiluir esse paciente também. Então, lembrar disso, gente, não é para esperar. O paciente chegou chocado, ele precisa de transfundir. Tromboelastograma não é a nossa realidade, talvez seja algo que a gente possa discutir aí futuramente, né? A gente tem aí a vantagem de estar no hospital que essa discussão, né, ela é sempre possível, né, para algo que venha trazer benefício para o paciente, mas não tendo ainda, eu transfundo sangue total do paciente, a transfusão de gente grande, né? Plasma é 20 ml por quilo, não é 2 bolsinhas de plasma, não é uma bolsinha de hemácia. Então, eu transfundo para choque hemorrágico, tá certo? Aqui são as recomendações da NICE, né? Então, antes de uma endoscopia, o ideal é corrigir quando plaqueta abaixo de 50 mil, quando RNI acima de 1,5, né? E quando fibrinogênio a gente, né, não dosa, abaixo de 1,5. Por quê? Porque a própria endoscopia, ela tem o risco de provocar, de piorar um sangramento. Então, tem que fazer essas correções para que eu consiga fazer um exame de forma mais segura, tá? Estabilização. Então, existe sempre essa margem aí, né, para essa, como se diz, esse conflito, né, com o pessoal da endoscopia e os intensivistas, né? Estabiliza antes de me chamar. O que é a recomendação, gente? Estabilização é fazer tudo isso, é dar condições para o doente fazer o primeiro manejo. Então, chegou o paciente assim, eu vou ligar para o endoscopista e falar, eu estou com o paciente assim, 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 assado. Lenta, estabiliza. Eu falei, sim, eu estou te ligando e vou fazer todas essas medidas, mas já fique sabendo que se o paciente mantiver instabilidade, a despeito de tudo isso que eu vou fazer, ele tem indicação, sim, de uma endoscopia mais precoce do que o que é preconizado, que são até 24 horas. Então, tem indicação de uma endoscopia de urgência, tá? Então, assim, realmente eu quero uma endoscopia, chega lá, o paciente não está monitorizado, não está com amino, não está entubado, não recebeu nenhuma bolsa de sangue, nem nada, não tem esse percurso ainda, né? Realmente isso não é estabilização. Estabilização é fazer tudo isso e a despeito disso, o paciente mantiver instável, aí sim, uma endoscopia aí de urgência. Então, a recomendação da Sociedade Europeia é a correção, né, do RNI, a administração de omeprazol de IBP antes da endoscopia, tá? Nos casos dos pacientes com suspeita de varizes esofagianas, de hemorragia digestiva alta varicosa, octreotide, o análogo de somatestatina. Terlipressina não está na nossa rotina, né? Ela reduz bastante ali o leito vascular e o débito cardíaco e a pressão portal, mas ela não mostrou, né, superioridade na somatestatina na mortalidade final, então a gente usa um análogo do octreotide, tá bom? O análogo que é o octreotide.
Evidência baixa aí, mas a Sociedade Europeia, ela recomenda a administração de eritromicina nos pacientes para aumentar o esvaziamento gástrico e facilitar a visualização endoscópica. É uma evidência baixa, é uma medicação de um custo moderado e que, diante do custo-efetividade aí, é uma recomendação aí duvidosa, não é a recomendação do Colégio Americano, tá? Então, é só o europeu que indica. Não tem evidência para uso rotineiro de Plasil e nem de Transamin, viu? O antibiótico profilático nas hemorragias digestivas varicosas, né, já entrou, tem suspeita, tem estigma de cirrose, eu entro com antibiótico profilático, lembrando que 20% desses pacientes, eles evoluem com infecção em 48 horas, 37% em 7 dias, e a infecção, por si só, ela está associada ao risco aumentado de sangramento por provocar, né, coagulopatias, e o aumento da mortalidade. A profilaxia para Gram-negativos, no nosso serviço, a orientação é ceftriaxona, gramas de 24 horas, cada serviço tem sua indicação e particularidade. Então, vamos lá, endoscopia digestiva alta, a recomendação é que ela deve ser realizada em até 24 horas, ou seja, não é para postergar das 24 horas, podendo ser antecipada nos casos de gravidade. Existe uma recomendação de baixa evidência, mas é uma recomendação nas hemorragias varicosas, a recomendação de em até 12 horas, e, obviamente, precoce nos pacientes instáveis. Com menos de 24 horas, isso é comprovado que reduz tempo de internação, tá? E é um método diagnóstico e terapêutico e prognóstico, tá? E o tratamento vai depender da etiologia. A hemorragia digestiva não varicosa. Então, tem a classificação que todo mundo conhece de Forrest, né? É uma classificação que ela vai diferenciar as úlceras graves das úlceras, né, com menor potencial de sangramento, de ressangramento, então ela vai de 1 até 3, com os subgrupos aí de A, B e C, tá? Então, a Forrest 1A, que é a mais grave, é o sangramento ali jato, a 1B, o sangramento babando, a 1A é o vaso visível, sem sangramento ativo, 2B, com coágulo aderido. Então, é de 2B para cá é que tem indicação de tratamento endoscópico, de 2C para cá não tem indicação de tratamento endoscópico, tá? Esse quadro aqui mostra, que na verdade é ao contrário aqui, né, do outro lado, mostra a prevalência e o risco de sangramento. Então, há uma prevalência mais baixa, porém, né, com risco alto de ressangramento, e por aí vai, né, chegando aqui na mais comum aqui, né, que é a úlcera de base limpa, que tem só 1% aí de risco de ressangramento, tá bom? Tratamento endoscópico, então, vai depender vão ser das úlceras graves com estigmas de sangramento recente, né? A terapia combinada é a mais eficaz, então, normalmente uma terapia de injeção ou associada com a coagulação térmica ou clipe metálico com injeção, então, tentar combinar essa terapia é o que é mais eficaz, tá? O clipe metálico, ele é possível só quando você vê o vaso sangrante, é possível ali clipar, tá? Ele é superior por uma hemostasia definitiva, e depois, se precisar de fazer uma arteriografia, ele pode ser visualizado pela radiologia intervencionista. A injeção de adrenalina, ela sozinha, ela não é tão efetiva assim, então ela deve ser sempre, né, usada como terapia adicional combinada, porque quando ela é combinada, ela realmente reduz o risco de ressangramento, de cirurgia de emergência e mortalidade. População térmica com alça bipolar ou plasma de argônio, também são outros mais comuns para as angiodisplasias, e o spray hemostático, que é um pó, que é o hemospray, que é principalmente no sangramento babano, de lençol, que eu não consigo identificar o ponto exato de sangramento, para as gastrites hemorrágicas, ectasias vasculares, eu posso fazer, obviamente, tentando fazer uma terapia combinada. Normalmente, eles fazem uma injeção perilesional, e aí jogam o pó spray. Aqui nessa figura do lado aqui, mostrando um vaso visível, que recebeu um clipe. Esse é um relato, né, de um caso de um paciente que ressangrou, e depois foi possível visualizar, através da arteriografia, o clipe metálico aqui, e embolizar um ramo da gastroduodenal.
Então, o fluxograma que eles sugerem, né? Só um resumo. Então, tratamento endoscópico, as úlceras, né, com sangramento ativo, tratamento endoscópico, IBP dose alta, a dose que eles recomendam é um bolus de 80 miligramas, seguido de 80 miligramas dia por 3 dias, e depois podendo deixar 40 miligramas uma vez ao dia, tá? Nos pacientes com essa recomendação é do Colégio Americano, tá? Eles não recomendam fazer tratamento endoscópico no coágulo, quando tem coágulo aderido, só o tratamento medicamentoso. Nas outras úlceras ali de potencial menor de sangramento, sem indicação de tratamento endoscópico, só tratamento medicamentoso. Isso difere um pouco da orientação da Sociedade Europeia, tá? Da mesma forma, as úlceras de alto risco, tá? Tem indicação de tratamento endoscópico, sempre com terapia combinada, tá? E tratamento endoscópico o tratamento medicamentoso, né, com IBP full, bolos, eles consideram aí o contínuo, tá, por 72 horas, e podemos liberar, né, líquido livre, líquido claro, né, logo depois endoscopia, se possível testar H. pylori, tá, essa é a recomendação deles. Diferentemente, eles recomendam, né, tentar considerar retirar o coágulo para tentar fazer hemostasia, porque ela é uma úlcera que tem um risco de ressangramento considerável. Então, eles indicam tentar retirar o coágulo, e aí depois fazer o tratamento ali combinado, como se fosse, né, um tratamento descrito aqui para as úlceras de Foch até 2A, tá? Terapia sempre combinada. Nos de baixo risco, sem indicação de tratamento endoscópico, só medicamentoso, com IBP, tá bom? Nos riscos de ressangramento aqui, considerar repetir a endoscopia e associar outros métodos não utilizados, tá? Sempre combinado. Em casos de falência, eles preferem, né, orientam a arteriografia com embolização ou cirurgia, dando preferência para arteriografia por ser menos mórbido, tá? Então, os cuidados pós uma digestiva não varicose. O omeprazol full, né, 80 miligramas dia, reduz o ressangramento, a necessidade de cirurgia, tá? Não tem muita diferença no desfecho de mortalidade, tanto é que você vê que no americano não recomenda o contínuo, eles igualam o contínuo e o bolus, diferentemente do europeu, 3 dias com dose alta, depois podendo ficar com dose habitual. Tentar identificar a H. pylori, sabendo que ela tem uma prevalência alta nas causas das úlceras pépticas, principalmente das de sangramento recente, porém, durante o sangramento, a sensibilidade do diagnóstico, né, do teste, ela reduz bastante, deixando muito falso negativo, mas uma vez que ele está disponível, se for possível, faça o diagnóstico e vindo positivo, o tratamento melhora o desfecho e reduz ressangramento, tá? Com amoxicilina e claritromicina 7 dias e tratamento aí com IBP full, que pode ser continuado por 4 semanas. Suplementação de ferro depois, né, dos pacientes que tiverem alto, saírem da gravidade de terapia intensiva, reinício de anticoagulantes individualizado e follow-up também individualizado, principalmente nos casos aí de pacientes de alto risco, tá, ou que precisam voltar ao anticoagulante, ou uma dupla de agregação que eu vou discutir agora para frente, ou que tem recorrência de sangramento, ou que tinham úlceras realmente de alto risco. Esse aqui é um fluxograma interessante aqui, que é comum, essa dúvida para a gente aqui, né, no dia a dia. São pacientes que têm hemorragia digestiva alta e que usam, né, agente antiplaquetário. Então, o que eles indicam? Os pacientes com úlceras de alto risco de sangramento, até aquela com coágulo, ou seja, sangramento ativo em jato, até o coágulo aderido, se o paciente tem profilaxia primária, né, com baixa dose de AS, eu suspendo esse AS, reavalio a necessidade dessa profilaxia primária. Depois que o paciente estiver alto, com a úlcera cicatrizada, eu reavalio realmente a necessidade de usar. Isso vale tanto para o paciente com úlcera de alto risco, como úlceras de baixo risco, tá? Então, profilaxia primária,
suspendo o AS, reavalio a necessidade, se realmente tiver necessidade, dou alta com AS baixa dose depois que a úlcera estiver cicatrizada. Nos pacientes com úlcera de alto risco e que precisam, né, de AS por profilaxia secundária, ou seja, alto risco cardiovascular, então esses pacientes, se eles usam, né, somente uma dose de AS, eu suspendo o AS, né, volto ao AS depois de 3 dias que eu tiver feito hemostasia dessa úlcera, tá? E aí eu posso, né, para ter mais segurança, eu posso aí considerar aí um second look para ter uma certeza de que tá tudo bem ali, que eu posso voltar. Nos pacientes com terapia combinada, né, antiagregante combinado, eu continuo a dose, né, do AS, tá, sem interromper, e aí eu vou discutir, obviamente, né, com a equipe de cardiologia, se for disponível, se ele realmente precisa, né, desse segundo antiplaquetário, e refaço, né, faço um second look aí para depois definir se eu preciso retornar, se eu posso retornar ou não com mais segurança, tá? Nos pacientes com úlceras de baixo risco, eu não suspendo o AS, tá? Se ele tiver com AS, e não suspendo também a terapia dupla, se é o paciente de altíssimo risco com úlcera de baixo risco, tá certo? O ressangramento de hemorragia digestiva alta não varicose. Então, 3 a 23% dos casos ressangram, e a indicação é repetir endoscopia e refazer terapias combinadas. A angiotensina, ela pode ser realizada, ela tem até uma sensibilidade alta, especificidade alta, mas, porém, ela precisa de um sangramento ativo, então, se for um sangramento intermitente, talvez no momento ali que você faça o exame, você não vai conseguir pegar qual que é o vaso ali que está sangrando, então, padrão ouro é realmente a arteriografia com embolização. Os ramos da gastroduodenal normalmente são os responsáveis pelo sangramento, e as complicações, obviamente, são isquemias do trato gastrointestinal e lesão arterial. Em último caso, cirurgia que tem uma imortalidade elevada. Hemorragia digestiva alta varicosa, tá? As esofágicas são as mais comuns, aqui a classificação da gástrica, tá? Das varizes gastroesofágicas, né? Essa é a classificação de Sarin. A mais comum é esôfago gástrica, que fazem 75%, né, dos tipos, né, de varizes. O esôfago se estendendo aqui pelo fundo gástrico, as que são isoladas no fundo gástrico, e as que são espalhadas pelo estômago, sem ter um lugar ali específico, e que não são muito típicas do paciente cirrótico, tá? Os fatores de risco de ressangramento, quem ressangra mais são as fúngicas, tá? As duas fúngicas, a isolada fúngica e a que se estende para o esôfago gastrofúngica, vamos dizer assim, né? E depois, por último, né, a só esôfago cárdica. Fator de risco para esse sangramento, o tipo, né, das varizes, então varizes tipo 1, 2 e 3, que a gente conhece como fino, médio, grosso calibre. Então, a fina, de fino calibre, é quando ele insufla, né, ar dentro do endoscópio e ela desaparece, tá? A C, a de grosso calibre, não consigo nem, até a obliteração aqui do lumen esofágico, e a B fica ali intermediária, às vezes reduz ali o calibre quando se insufla o ar dentro, mas não desaparece ali por completo. Então, ter uma úlcera de grosso calibre, ter uma úlcera, né, hipertensão fúngica ou esôfago fúngica, com pontos, com sinais de sangramento ali recente e a gravidade da disfunção hepática, são fatores de risco para ressangramento. Então, antes de falar do tratamento endoscópico, sempre, né, o tratamento farmacológico, né, então, assim, o que tem de comprovado é que o tratamento endoscópico, junto com o tratamento farmacológico, é o que reduz sangramento e mortalidade. Na nossa realidade, é o octreotide, tá, então, começa o octreotide nesses pacientes, então, bolos de 50 microgramas, deixando infusão contínua de 25 a 50 microgramas hora por 2 até 5 dias, né? Atualmente a gente deixa por 5 dias, até 5 dias da resolução do sangramento, tá? O balão,
esôfago gástrico, tá? É usado na falência, né, de hemostasia ou hematêmese maciça, né? A gente já teve caso lá no Barreiro, realmente de hematêmese maciça e ter que passar o balão, que não dava para esperar, assim, né, a endoscopia chegar, ou por falência mesmo de hemostasia. Ele é bom para hemostasiar, 91%, né, de eficácia, porém, ele tem um risco alto de ressangramento na hora que você desinsufla, tá, de 50%. Então, ele é uma terapia ponte. É na hora que está ali naquele caos, você coloca o balão pensando que ou esse paciente vai para uma TIPS, ou esse paciente vai para uma cirurgia aí mórbida, aí uma esôfago gástrico, tá, que é morbidade alta. Na verdade, a indicação da terapia ponte é a TIPS. As complicações são comuns, né, 15 a 20%, necrose por pressão, pneumonia aspirativa e ruptura esofágica, e é extremamente desconfortável, o paciente tem que ser entubado e sedado. Tratamento, então, endoscópico. Mais uma vez, aqui a terapia combinada com a droga vasoativa reduz o ressangramento, tá? Então, já comecei lá o meu octreotide, que é o nosso caso, e aí vou para a terapia, tratamento endoscópico. A escleroterapia, ela é utilizada apenas na indisponibilidade ou impossibilidade técnica para realizar ligadura, tá, gente? E quando, né, fizer, né, sabendo, né, do alto risco aí da ineficácia para a hemostasia, do alto risco de ressangramento. A ligadura, então, é superior, tá, para as varizes esofágicas e a esôfago gástrica tipo 1, realmente reduz o ressangramento e mortalidade. A ulceração no lugar da ligadura é a complicação mais comum. O cianoacrilato, que é a cola adesiva para as varizes gástricas, ela é superior à ligadura, obviamente, né, porque às vezes é difícil você aspirar o vaso e ligar, né, para hemostasia e para ressangramento. Tá bom? Aqui né, a figura de uma variz de grosso calibre aqui, esofágica, com sangramento recente, o endoscópico aspira essa variz e solta a banda elástica. Então, o algoritmo aqui, esse aqui é o brasileiro, esse daqui do Colégio Americano de Gastroenterologia, sangramento sugestivo, né, de ser variz, a intubação, né, o manejo inicial que a gente já conversou, né, transfusão, antibiótico, análogo de somatostatina, terlipressina, e a endoscopia, pelo menos, né, o mais rápido possível, em até 24 horas, tá? Então, se é o sangramento esofagiano, né, eu faço a ligadura, controlo, né, se teve um controle, né, na verdade, do sangramento, aí eu vou para a profilaxia secundária, que é com inibidor não seletivo, os beta-bloqueadores não seletivos, tá? Se esse paciente, depois de ter controlado, é um paciente de alto risco de ressangramento, um child B ou um child C, né, que com 13 pontos, que tem um alto risco tem um child B com sangramento ativo, ou um C, né, com alto risco de ressangramento, eu encaminho esse paciente para um TIPS, tá? Se é um paciente com as varizes gástricas, o cianoacrilato é a melhor opção, né? Mesma coisa, depois que se eu conseguir ali controlar o sangramento, eu vou para a profilaxia ali secundária com o beta-bloqueador não seletivo, tá certo? Os pacientes nos dois tipos aqui, que eu tive falência no controle do sangramento, eu tento balão, né, e tento uma terapia ponte aí para TIPS, tá? É bem semelhante, né, o brasileiro que segue o europeu para ter a recomendação com menos de 12 horas, tá? Bem semelhante aqui, né, no caso de falha terapêutica, segundo a endoscopia, o balão e TIPS, e por final a cirurgia, então seguindo esse fluxo mesmo de tratamento, tá? Bem semelhante. Então, cuidados pós-hemorragia digestiva alta varicosa, risco de ressangramento é bem alto, principalmente nas 6 semanas seguintes, então tem que manter a terlipressina ou análogo somatostatina por 5 dias, após a certeza da hemostasia, tá? Isso reduz bastante o sangramento em 28 dias, e importantíssima a profilaxia secundária aqui com beta-bloqueador não seletivo, o que é preconizado é o propranolol ou o carvedilol,
com alvo de frequência de 50 a 55, tá? O propranolol, ele tem uma particularidade que ele reduz bastante a pressão portal, tá? Ele faz vasoconstrição esplânica, que reduz o débito cardíaco, então ele reduz em 20% a pressão portal e reduz o ressangramento em 2 anos, né? Depois do pós-hemorragia, eu tenho indicação de refazer essas endoscopias, tá, eletivas, um novo second look, um follow-up aí para erradicação dessas varizes e acompanhamento de 3 a 6 meses. Então, aqui são as doses, tá, do propranolol, nadolol, carvedilol. Então, no nosso caso aqui, o que é comum é, né, o carvedilol e o propranolol, com um alvo aqui de pressão sistólica de 90, um alvo de batimento cardíaco de 55, 60, 50, 55, tá bom? Ressangramento nos casos de hemorragia digestiva varicose novamente, como sugeriu aquele fluxograma, tentar nova endoscopia, tentativa de nova ligadura, não conseguiu balão, terapia ponte para TIPS, que é, né, o shunt porto sistêmico intrahepático, e o risco, obviamente, disso, né, tem uma alta capacidade de hemostasia, porém, é o risco alto de encefalopatia, tá certo? Contraindicação absoluta, né, para TIPS, é o paciente que já tem hipertensão pulmonar aí elevada, que não tem infecção sistêmica controlada, que tem obstrução de via biliar, tem insuficiência cardíaca grave, tem contraindicação absoluta nos casos relativos aí encefalopatia hepática, né, trombose de porta, e coagulopatia e hipertensão pulmonar moderada. Aqui é o resumo, né, do Colégio Americano de Gastroenterologia. Então, relembrando aqui a estratificação, usando o score de Glasgow-Blatchford, sabe, para descartar o paciente que não precisa de hospitalização, que não é o nosso caso. Transfusão de hemoglobina, no caso do paciente que está ali estável, né, o corte é hemoglobina de 7, que é o que a gente usa, tá? Eles sugerem a infusão, né, de eritromicina antes, tá? O nível de evidência que é baixo, mas é sugerido para eles. Eles não indicam, né, o início a administração, nem que sim, nem que não, da administração do inibidor de bomba de próton, diferentemente da sociedade europeia, tá, que indica administração pré-endoscópica. O tempo da endoscopia, né, que a gente já discutiu, que tem que ser, né, menor que 24 horas, que realmente diminui, né, o tempo de internação ali hospitalar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né, manter o IBP dose full aqui em 3 dias, né, depois da terapia endoscópica, hemostasia, né, com sucesso. Aqui é das recomendações, né, que eles indicam, né, o clips preferencialmente, né, a clipagem e a banda elástica preferencialmente, né, ao tratamento de escleroterapia e injeção de adrenalina. E aqui é também a recomendação sobre a recorrência do ressangramento, que é aquele fluxograma lá que eles sugeriram. A recomendação da Sociedade Europeia também é bem semelhante, com essas particularidades da eritromicina, né, e do inibidor de bomba de próton que devem ser considerados, que não tem uma recomendação muito forte, mas eles acabam recomendando a administração do omeprazol pré-endoscopia. O restante, de fato, ali é bem semelhante ao manejo que a gente discutiu ali, depois fica aí disponível, caso alguém queira, eu posso enviar os guidelines para vocês. Então, de resumo, pessoal, acho que é isso, né? Uma patologia extremamente frequente, de altíssima mortalidade, que eu preciso, o manejo inicial é de extrema importância, o manejo de um choque hemorrágico, da estabilização desse paciente, garantir uma via aérea segura, de conseguir dicotomizar entre varicose e não varicose, de saber que existe nessas particularidades do manejo, tanto o tratamento endoscópico, quanto no tratamento, na pós-endoscopia, saber, né, desses
pontos chaves ali que são importantes, né, prevenir a infecção, né, dos cuidados pós-endoscopia para prevenir o ressangramento, saber, né, das características né, que são possíveis riscos de ressangrar e estar preparado realmente para nesses casos de ressangramento, tá? Recentemente eu tive um caso lá no meu CTI, agora eu me esqueci o nome do paciente, mas os meninos aqui que rodaram, o Bruno deve lembrar, né, que a gente fez, e quem ficou comigo lá no CTI 5 lembrou que era um paciente jovem, cirrótico, e que a gente foi até as últimas consequências, era jovem, tinha super elegível aí para transplante, mas recorrendo com sangramento, assim, até chegar no último nível, fez úlcera, pós-ligadura, até chegar num nível que realmente a gente não tinha, né, infelizmente não consegue referenciar ele aí, que seria para um TIPS, para fazer, como terapia ponte, ele acabou falecendo. Então, a minha mensagem é essa, estou à disposição, agradeço a oportunidade, e um abraço. Muito obrigada. Bom demais, seria uma aula excelente aí para variar, né? Vamos lá. Uma coisa importante que a Cerise, eu e a Cerise geralmente comentamos muito, né? Esse manejo inadequado, né, do choque hemorrágico, né? É um erro muito frequente, de fato, né? O pessoal espera, né, a hemoglobina cair para fazer a ressuscitação volêmica de maneira, ressuscitação com o hemocomponente, né, de maneira efetiva aí, né? Só acho importante a gente falar novamente, porque de fato a gente acaba pecando muito nisso daí, né? É isso, excelente aula mesmo. Os meninos aí têm alguma pergunta? Juarez? Ceris, parabéns pela aula, como sempre, excelente, né? Muito completa, pegou aí desde a fisiopatologia, né, até o tratamento aí de todas as entidades aí que a gente vê com muita frequência, né? Nosso hospital é referência hoje para tratamento de cirrótico, né? Já visto que é uma gama de pacientes que geralmente não são muito bem quistos em outros serviços, né? Pela alta demanda e a alta dependência hospitalar que eles acabam gerando, né? Mas como a gente não seleciona a nossa clientela, então a gente acaba tendo uma grande quantidade aí de paciente cirrótico, né? E o que o Bruno falou mesmo, né? Às vezes a gente fica naquela hipotensão permissiva no choque hemorrágico, e a hipoperfusão vai acontecendo, o paciente vai evoluindo aí com múltiplas disfunções, e muitas vezes, quando a gente vai atuar em cima dali, o paciente já está numa situação muito ruim, né? Então, um domínio de via aérea, entender que existe, assim, a hipotensão permissiva, mas que ela é permissiva para você tomar uma atitude, né? Não é para você ficar esperando de forma parcimoniosa até que o pior aconteça com o nosso paciente, né? Então, realmente, muito boa aula aí. Vamos abrir para as perguntas. O Wagner fez uma pergunta aqui no bate-papo. Ele está perguntando, Cerise, em relação ao antibiótico profilático, qual que é o tempo que ele deve ser mantido aí depois do evento? 7 dias. E outra coisa interessante mesmo, né? Essa guerra, né, que a gente trava com Endoscopia. Nossa Senhora, quem nunca, né? Quem De nunca? madrugada, tentando aquela história, não, o doente está instável, né? Você, uma peleja danada, né? Você sabe que não vai conseguir tirar o doente da instabilidade, se você não conseguir fazer o controle, né, hemostático e acaba perdendo o doente, né? Você passa a noite inteira para perder o doente ali no final, né? E é uma terapêutica, e é um exame terapêutico, né, gente? Eu não estou pedindo para fazer um exame eletivo, né, para diagnóstico só. Ele é terapêutico. Se não fosse terapêutico, eu não ia querer fazer diagnóstico. Ele já tem um diagnóstico sindrômico de choque hemorrágico, né? Para que eu ia fazer uma endoscopia na madrugada, né? É porque é terapêutico, né? Então, eu manejei esse doente, eu fiz tudo que está ao meu alcance. Olha, esse paciente já foi estabilizado dentro do possível. Eu transfundi, né, estabilizei, a mina, entubei, ele está pronto para você vir aqui, ele está refratário ao tratamento intensivo que me cabe. Agora, realmente, é o tratamento definitivo de hemostasia endoscópica, que eu, infelizmente, não tenho como fazer.
E é o que a gente vê muito, né? Porque às vezes eles levam em consideração essas 24 horas que idealmente você deve fazer o exame e entendem que ó, até 24 horas não precisa ser agora, né? E é muito pelo contrário. Às vezes a gente já fez a nossa parte, o paciente está na melhor condição possível naquele momento, e às vezes por esperar essas 24 horas, quando a gente vai ver, o paciente já não tem mais condição. E muitas vezes a gente faz na urgência, né? Tem alguns tipos de úlcera que muitas vezes só aparecem no momento que estão sangrando. Às vezes ele vai entrar lá, vai lavar um coágulo, não vai achar o ponto de sangramento e vai ter que voltar no outro dia, refazer o exame, às vezes na terceira, quarta teoria que ele vai achar algum sangramento, né? Então É a gente questão de tem que... interpretação, né? Assim, é em até 24 horas. Não é que é para fazer em 24 horas. É não passar das 24 horas, tá? É o que é definido, não passar. Ninguém está dizendo nada sobre antes, tá? O que eles falam é que não fazer sem estabilizar o paciente, ou seja, sem fazer todo esse caminho que, obviamente, a gente vai fazer. Então, essa questão da interpretação é que dá margem justamente para a endoscopia, né? Quem, dependendo de quem esteja, né? Falar, ah, não, espera 24 horas. Não, ok, tudo bem, o paciente está tranquilo. Várias vezes já posterguei a endoscopia para o dia seguinte, sem problema algum. Paciente chocado, refratário, pedindo hemotransfusão ali recorrente, nora em dose alta, sangrando. Não tem outra, né, gente? Não tem como. É controle de foco, né? Igual o choque séptico. Você não controla o foco, morre da sepse. O choque hemorrágico, você não controla o foco, morre de choque hemorrágico, né? Outra, Perfeito, né? exato. Outra coisa também, né, o balão, né, quando você usa ele nesse contexto, Tem que né, passar o balão, eu lembro. nossa, é uma catástrofe, né? Ah, Acaba não. que, eu, sinceramente, nunca consegui, toda vez que eu passei o balão, eu assinei o atestado de óbito também. Nunca consegui. O ressangramento, a mortalidade é alta, né? E assim, o balão é ponte. A gente não tem, A não tem a gente ponte de tratamento, então não aponte para lugar nenhum, né? No é caso ponte para nosso. lugar nenhum nesse caso, assim. Acho que, infelizmente, a gente, o que a gente sempre, agora rolando aqui o debate, né, nosso, né, é que a gente tinha, já que a gente é porta aberta para esses pacientes, é claro, né, a gente tem que dar o melhor atendimento possível, mas daí é como a gente não tem esse ponto final do tratamento, a gente tinha que ter essa via da central de transferir um paciente nessas condições, né, para um tratamento final nesses casos. Então, assim, né, infelizmente isso não acontece. A gente recebe, né, claro, né, a porta aberta, a gente faz o melhor, mas infelizmente a gente não tem todos os recursos, muitas vezes o paciente padece porque a gente não tem o ponto final do tratamento, então realmente chega num limite que você não tem mais para onde ir, né, com ele lá dentro. E aí, Pronto? pessoal, uma pergunta a mais? Vamos aproveitar porque eu, Cerise e Bruninho já conversamos todo dia, né? Se virar bate-papo de nós três aqui, Fica daqui a, mesmo. daqui a Começa a pouco a gente lavar vai roupa suja. falar da vida alheia aqui. Começa a falar lavar roupa suja. É. Ninguém que tem uma pergunta, não? Não, né, Bom, gente? Amanhã os meninos todos aí, craques aí no choque hemorrágico, eu vou selecionar um lá bonzinho lá. Certamente vai para o CTI 5, não precisa ter dúvida, não. Lá é referência. É isso, Cerise, então. muito obrigado pela disponibilidade de É sempre, viu? isso. Em estar aí com a gente, a aula é excelente. É, a gente vai se encontrar em outras aulas com certeza, tá? E vamos em frente aí, tá? Até semana que vem, pessoal. Falou, até mais. É, pessoal.